Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Então, muito boa noite a todos, seja muito bem-vindo ao especial Informação desta terça-feira. Aqui vamos estar na próxima hora com toda a informação à qual já está habituado e também depois, no final, ou antes do final, a linha aberta. O plenário dos órgãos sociais do Benfica esteve reunido esta tarde e anunciou que o clube vai a eleições até ao final do ano. Em comunicado oficial do clube, e que vamos ver já a seguir, o site pode ler-se que a direção irá continuar a funcionar e a trabalhar com dedicação, firmeza e sentido de responsabilidade para garantir a estabilidade e tranquilidade necessárias, a fim de que as prioridades definidas sejam resolvidas com sucesso no tempo estritamente indispensável. O caso Luís Filipe Vieira continua a dar que falar. Agora fala-se na possibilidade de Vieira poder voltar à presidência do Benfica. Ainda ninguém sabe ao certo a pretensão que está excluída do despacho do juiz que interrogou Luís Filipe Vieira, mas a instabilidade continua no clube encarnado, como diz o nosso colega Camilo Lourenço. Vamos começar pelo Benfica, porque ontem ficámos a saber, houve duas coisas inacreditáveis em Portugal. Ontem foi a questão a forma como o governo está a lidar com o caso Vítor Fernandes, já lá vamos, e a segunda é este recadinho que Luís Filipe Vieira passou para o país, via advogado Magalhães Silva, que está a pensar a retomar as suas funções do Benfica. Bom, eu conheço o Luís Filipe Vieira razoavelmente bem, já expliquei aqui várias vezes. Não tenho nada de pessoal contra ele, mas sou um institucionalista. E, portanto, imagine, eu estou à frente de uma instituição. Se eu cometer um erro que me fazer parar às mãos da justiça, a primeira coisa que eu tenho que pensar como profissional é qual é a instituição que eu represento e como é que eu defendo essa instituição. Ora, Luís Filipe Vieira foi detido, foi interrogado. Há indícios, não é ser considerado culpado, atenção, há indícios sérios de wrongdoing, atenção, isto é um eufemismo, no seu comportamento e nas suas atividades. Explico-me uma coisa. Como é que uma pessoa, com este currículo, com este problema presente, sabendo que já foi substituído à frente da presidência do Benfica, pode sequer equacionar o regresso à instituição? Não dá para perceber isto, a não ser uma coisa, que é a falta de senso, falta de noção dos limites. Mas há uma coisa que eu quero deixar aqui claro, até porque sou benfiquista. Isto não é aceitável. E agora, um recadinho. Eu nem sequer conheço o Rui Costa pessoalmente. Nem sequer falo com ele. Mas há uma coisa que eu faria no lugar do Rui Costa. Se Luís Filipe Vieira decidir voltar ao Benfica, eu, Rui Costa, sairia no dia seguinte. Aliás, no mesmo dia. Ok? E se achasse que valia a pena, faria uma lista, porque a situação como está não é aceitável nem tolerável para a Benfica instituição e para os valores de uma instituição. Bom, segunda questão. Os benfiquistas, em geral, parece que andam um bocado alheados disto tudo, se já deviam pensar numa coisa. Este tipo de instabilidade é a pior coisa que pode acontecer numa instituição. E se o Benfica quer regressar às vitórias deste ano, bom, é bom que esta agitação e estas coisinhas fiquem esclarecidas o mais depressa possível. Camilo Lourenço, como sempre, com as palavras todas, mas é importante referir também que uma última notícia nos dá conta de que o Benfica confirma que o Rei dos Frangos possui 25% das ações da SAD do Benfica, que tenciona vender ao norte-americano Textor. Portanto, aí está confirmado que o Conselho de Administração da SAD do Benfica tinha conhecimento desta possível venda de ações que ainda não foram comunicadas à CMTVM. Mas, de qualquer maneira, Rui Costa também já disse que tenciona candidatar-se à posição de presidente do Sport Lisboa e Benfica. Em Portugal, embora a vacinação decorra a bom ritmo, o número de novos casos continua a aumentar. Só nas últimas 24 horas, veja bem,
houve mais de 2.650 novos casos e 9 vítimas mortais. Portugal contabiliza esta terça-feira mais 9 mortes e 2.650 novos casos de Covid-19. Quanto aos internamentos, os números continuam a subir. Há, de momento, 742 pessoas em unidades hospitalares, mais 3 em relação a ontem, sendo que destas, 161 estão em unidades de cuidados intensivos, menos 2 do que na segunda-feira. Por regiões, o Norte soma mais 939 casos e uma vítima mortal. No Centro, registaram-se mais 276 infecções. Lisboa e Val do Tejo prossegue como a região com mais novos casos diários, com 1.141 nas últimas 24 horas e conta também com 6 vítimas mortais. No Alentejo, somaram-se 50 casos e 2 mortes. Já no Algarve, registaram-se mais 220 infectados. Nas regiões autónomas, os Açores somam mais 8 casos e a Madeira soma mais 16 contágios. De recordar que o RT situa-se nos 1.16 e a taxa de incidência a nível nacional é de 315,6 casos de infecção por 100.000 habitantes. E Portugal, com uma situação complicada de quase 100% de vírus com a variante Delta, poderá não estar na lista dos Estados Unidos, aliás, como a União Europeia, em relação à reciprocidade. É importante que saiba que Joe Biden poderia deixar que isso acontecesse no decorrer deste mês de julho, mas a informação que obtivemos hoje dá-nos conta que provavelmente só em setembro é que essa reciprocidade possa vir a ser uma realidade em função do número de casos, do aumento do número de casos que se têm verificado. Em New Jersey foram registados 333 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e 7 vítimas mortais. O RT, ou o Índice de Transmissibilidade, está agora em 1,01, ou seja, acima do desejado pelos especialistas. Este aumento deve-se à propagação da variante Delta, que se está a tornar cada vez mais predominante neste estado. E agora falamos do Brasil, onde está o nosso querido colega Amadeu Maia, ele que está a acompanhar a situação da Covid no Brasil e que nos dá conta de que a vacinação está finalmente a fazer efeito e os números da pandemia no país irmão parecem mais controlados. Vamos ver o que nos conta o Amadeu Maia. Olá, Luiz. A vacinação vem fazendo efeitos positivos no combate ao Covid-19 no Brasil. A taxa de transmissão da Covid-19 no país é a menor desde novembro de 2020, segundo dados apontados por estudos do Imperial College de Londres. Esta é a terceira semana consecutiva em que o dado permanece abaixo de 1, Luiz, condição para que os surtos comecem a ser controlados aqui no país. A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil caiu para 0,88, segundo o levantamento do Imperial College de Londres. Isso significa na prática, Luiz, que a cada 100 pessoas infectadas transmite o vírus para outras 88. Essa é a taxa mais baixa registrada desde novembro de 2020, quando o número era de 0,68. Pela margem de erro das estatísticas, essa taxa ela pode ser maior, o RT de até 0,96 ou o RT de 0,77. Nesses cenários, a cada 100 pessoas com o vírus, infectaria outras 96 ou 77, respectivamente. Com isso, a situação das mortes no Brasil foi registrado o menor número de casos em 24 horas desde janeiro deste ano, com 18.824 novos casos. A média nos últimos 7 dias foi de 44.705 mil novos casos diagnosticados por dia. A mais baixa desde fevereiro, quando estava em 44.621 mil. O país registrou 765 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas,
chegando a um total de 534.311 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, essa média móvel de mortes nos últimos 7 dias, Luiz, chegou a 1.297, uma variação de menos 19% em comparação à média de 14 dias atrás. É o 16º dia seguido de queda nesse comparativo. Uma notícia boa, Luiz, também foi dada pela farmacêutica americana, a Pfizer, que anunciou, inclusive, na tarde desta terça-feira, dia 13, a entrega de mais de 924,3 mil doses da vacina contra a Covid-19 ao Brasil. O lote, que será o 22º enviado ao país do imunizante, vai desembarcar no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo, na noite desta quarta-feira, dia 14. O voo vai sair de Miami, nos Estados Unidos, direto para cá, para o Brasil. O último envio foi feito pela empresa norte-americana, foi no dia 7 de julho, quando foram entregues 600,2 mil doses do imunizante. Com a remessa dessa semana, o Brasil chega a 17 milhões das 200 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contratadas pelo governo federal do Brasil. A companhia diz que vai cumprir o cronograma de entrega dessas vacinas até o final de 2021. No dia 20 de junho, a Pfizer enviou ao Brasil também o primeiro lote de doses da vacina por meio do consórcio global, o COVAX Facility. A entrega foi de 842 mil doses do imunizante. Luiz? Finalmente, Amadeu, boas notícias e obrigado pela excelente reportagem. Do Brasil passamos para Israel, que já foi o país com menos casos de Covid-19 do mundo e tem agora em marcha uma campanha de vacinação para os mais jovens. Esta medida deve-se à rápida disseminação da variante Delta, o que levou à antecipação de um novo lote de vacinas da Pfizer. Israel vai receber mais vacinas da Pfizer contra a Covid-19. Nas últimas semanas, o país verificou um aumento do número de infecções. Numa tentativa de travar um novo surto de coronavírus, o governo israelita antecipou o fornecimento de um novo lote de vacinas. Juntamente com as vacinas existentes, isto assegura a partir deste momento um fornecimento contínuo de vacinas no Estado de Israel. Quero enfatizar, existem vacinas suficientes para todos, temos as primeiras doses em estoque e também teremos as segundas, que vão chegar no início de agosto. A perda da eficácia da vacina coincidiu com a disseminação da variante Delta e o fim das restrições de distanciamento social. Israel frisa, no entanto, que as novas infecções são, na maioria, casos ligeiros. É entre a população mais jovem, sobretudo as crianças pequenas, que o número de contágios mais tem aumentado. Tem acontecido isto um pouco por todo o mundo. A ONU alerta para agravamento dramático da fome no mundo devido à pandemia. Um relatório emitido em conjunto por 5 agências da ONU esclareceu que a fome ultrapassou o crescimento populacional em 2020, com cerca de 10% da população mundial considerada subnutrida. A ONU alerta para um agravamento dramático da fome em termos mundiais em 2020 devido à pandemia de Covid-19 e diz que são necessários milhares de milhões de euros para combater a desnutrição. Cerca de 10% da população mundial é considerada subnutrida. Entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas passaram fome no ano passado, mais quase 161 milhões do que em 2019. Isto significa que 418 milhões de pessoas estão subnutridas na Ásia e cerca de 282 milhões em África. Na América Latina também assistimos a um aumento. 9,1% da população está hoje subnutrida. Os conflitos, as alterações climáticas, as recessões económicas são motores que levam à fome. Estes foram agravados pela pandemia de Covid-19.
A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura diz que os decisores políticos devem tomar medidas, incluindo integrar políticas humanitárias de desenvolvimento e de construção da paz em zonas de conflito, melhorar a resiliência climática em todos os sistemas alimentares e intervir ao longo das cadeias de abastecimento para baixar o custo dos alimentos. Honrar o compromisso de acabar com a fome até 2030 é um tremendo desafio. O Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia aprovou hoje o primeiro pacote de 12 planos de recuperação e resiliência, o chamado PRR, entre os quais o português, abrindo assim caminho ao desembolso dos primeiros fundos do pacote de recuperação. Já o PRR da Hungria continua em avaliação e o de Budapeste considera dúvidas absurdas. Reunidos em Bruxelas, os ministros da Economia e Finanças da União Europeia aprovaram formalmente o primeiro pacote de 12 planos de recuperação e resiliência. Portugal tem a luz verde da chamada decisão de execução do Conselho, depois de ter sido o primeiro Estado-membro a obter o aval da Comissão a 16 de junho. Dentro de semanas, deverá receber 2,1 mil milhões de euros ao abrigo do pré-financiamento de 13% do montante total de cada plano. É um dia muito importante, mas está claro que também acarreta algumas obrigações para os Estados-membros, porque agora é importante saber como cumprir as metas, como atingir os objetivos que constam destes planos. Também é importante a qualidade do dinheiro e não a quantidade. Significa que é importante saber como investir. Ao abrigo do ambicioso programa Next Generation EU, Bruxelas disponibiliza 750 mil milhões de euros para os Estados-membros recuperarem economicamente da pandemia nos próximos anos. 25 países já submeteram os planos de recuperação e resiliência. Bulgária e Países Baixos, que foram a eleições, ainda não entregaram. A Comissão Europeia já aprovou 16 planos. No caso da Hungria, o Executivo Comunitário pediu mais tempo para completar a avaliação do plano de recuperação. O processo deveria concluir-se na segunda-feira. Para Budapeste, as dúvidas são absurdas. Os documentos relacionados com o Fundo de Recuperação e Resiliência húngaro são excelentes. Não há razão real para qualquer instituição da União Europeia rejeitar o plano húngaro. Estão a decorrer negociações. Misturar política e finanças europeias seria obviamente inaceitável, se for o caso. Certo é que o governo húngaro tem estado debaixo de fogo por causa de risco de corrupção e, acima de tudo, devido a uma recém-aprovada lei que liga a homossexualidade à pedofilia. O Tribunal Central Criminal de Lisboa condenou esta terça-feira Armando Vara, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, a 2 anos de prisão efetiva por ter branqueado com a compra, através de uma sociedade, de um apartamento da filha, dinheiro que acumulara num offshore no Panamá e que não declarara ao fisco. É o primeiro processo separado há 3 meses da Operação Marquês a ter uma decisão em primeira instância. Na leitura do acórdão, o presidente do coletivo de juízes, Rui Coelho, lembrou que Armando Vara exerceu as mais altas funções públicas e esteve na administração de 2 instituições bancárias. E agora vamos mudar de tema porque a situação é complicada em Cuba. Em Cuba e não só, também aqui nos Estados Unidos, em Miami, onde reside uma larga população cubana. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel acusou os Estados Unidos de continuar numa estratégia de asfixia económica para provocar agitação social e conseguir uma mudança de regime em Cuba, estando por detrás das manifestações de contestação ao regime de Havana. Milhares de cubanos saíram às ruas no domingo para protestar contra a situação política e económica em Cuba. As autoridades cubanas acusam os Estados Unidos de financiarem as manifestações que ocorreram no domingo em várias cidades de Cuba. O presidente do país, Miguel Díaz-Canel, afirmou que o objetivo é desestabilizar e acusa Washington de praticar uma política de asfixia económica para provocar a agitação social no país. Enquanto as ruas de Havana eram patrulhadas pela polícia, os ministros reuniam-se de urgência e a cúpula do Partido Comunista também, neste caso com a presença do antigo presidente Raúl Castro, de 90 anos, e do atual chefe de Estado.
Cuba enfrenta a pior crise económica dos últimos 30 anos, falta eletricidade, alimentos e medicamentos e a crise pandémica está a agravar-se. Uma cubana dizia não entender, que não lhe parece lógico que a polícia esteja a apoiar o que está a acontecer, porque não há comida, não há nada. Dói porque há pessoas necessitadas, desabafava, acrescentando que o presidente tem comida, tem arroz, azeite, mas que há trabalhadores que não têm nada. Enquanto Washington e a União Europeia apelavam a que se ouvisse a voz dos manifestantes, o presidente cubano garantia que o governo está a tentar ultrapassar as dificuldades agravadas pelas sanções dos Estados Unidos. Milhares de cubanos manifestaram-se no domingo contra o governo, dezenas de pessoas acabaram detidas. Houve também confrontos e não só com a polícia, depois de Díaz-Canel ter exortado os seus apoiantes a saírem para a rua. Um grupo de exilados cubanos em Miami e ativistas conservadores locais da Venezuela, Colômbia e Nicarágua pedem apoio para uma greve nacional em Cuba e a intervenção do governo Biden após os protestos massivos na ilha. O nosso correspondente Carlos Gabriel Abreu dá-nos mais pormenores. O que se passa neste momento é o seguinte, desde domingo que aqui em Miami, óbvio que as pessoas começaram a dar um grande apoio, veio-se a ter notícias do que estava a passar, da revolta que se está a passar em Cuba, e as pessoas começaram a sair muito à rua aqui, mais na Calha 8, que é uma zona já histórica para os cubanos, e assiste-se a manifestações, a grandes manifestações neste momento, aqui diariamente, mesmo com a chuva que tem estado aqui, com o mau tempo, as pessoas saíram muito à rua aqui para apoiar e para, no fundo, deixarem ver. Ainda hoje eu estive a falar com um colega nosso aqui que tem família em Cuba e diz que neste momento não consegue estar incontactável, não há comunicações, via internet não há. Que as pessoas continuam lá, portanto, a manifestar-se e no fundo, é o que eu faço um apelo e um humilde apelo é, no fundo, a Europa também começar a olhar para este problema, que se está a passar em Cuba, porque eu já tive 2 ou 3 vezes nos últimos anos em Cuba e é inconcebível a maneira como as pessoas estão a viver sem comida, sem medicamentos. Então, se calhar está na altura da Europa fazer algo para ajudar e ver Cuba como um problema que existe, não só como o bloqueio que se está a passar com os Estados Unidos, não é? Mas a Europa, se calhar, está na hora de deixar de empurrar o problema com a barriga e fazer algo, e deixamos de hipocrisias, porque o que se está a passar em Cuba é extremamente grave. As pessoas, eu da última vez que estive lá, notei que as pessoas não têm alimentos, não têm medicamentos, é tudo vive à conta de, no fundo, pequena corrupção. Na altura, o presidente Obama ajudou em certa medida, tentou criar um novo clima, e esta administração Trump cortou novamente, e eu compreendo porquê, porque as pessoas, todo o dinheiro que se estava a enviar e a ajudar para Cuba estava a ser usado pelo regime militar e pelo regime que está implantado para outros fins que não a ajuda do povo. Mas, no fundo, é o que eu faço um apelo à Europa, o meu humilde apelo, que a Europa e Portugal também começa a ver este problema, os negócios estrangeiros começam a ver este problema como um problema muito grave, porque as pessoas estão a passar muito mal mesmo, e eu vejo este problema como foi Timor há uns anos com Portugal. É a mesma situação que os cubanos aqui, que vivem aqui, estão a viver com a sua terra, porque há muita gente a sofrer, não há medicamentos. Neste momento o Covid lá alastrou de uma forma, e eu já sabia, há uns dias andava a saber, que o Covid lá alastrou muito, está a morrer muita gente, por não haver oxigênio, não haver medicamentos, porque as coisas estão fora de controle, tanto a nível alimentar como a nível sanitário. Está-se a assistir um grande problema, e por isso as revoltas, porque toda a gente que aqui em Miami tem um familiar em Cuba, então a revolta aqui é muito grande. Assiste pessoas desesperadas que se querem montar em barcos e atravessar o Atlântico para ir para Cuba. A Guarda Costeira já tentou
evitar que isso acontecesse, porque é ilegal fazerem uma situação desta, mas há um grande desespero aqui dos cubanos aqui em Miami do que está a passar, e a comunidade internacional e inclusive a Europa acho que tem que fazer algo para começar a mudar, resolver o problema de Cuba, porque Cuba vive num regime que é uma ditadura, que foi dos Castros. No fundo, o presidente diz que não, neste momento, pode dizer, entre aspas, é um pau-mandado do regime que estava anterior ainda. É o que eu posso dizer. O Carlos Gabriel Abreu a falar-nos do problema de Cuba, mas temos que ter em consideração que a questão da intervenção por parte do governo americano tem que ser uma intervenção muito calculada, na medida em que já tentámos isso e o resultado da invasão da Baía dos Porcos não foi, de facto, muito positiva para o governo americano. Por outro lado, Cuba está muito ligada à União Soviética, à antiga União Soviética, à Rússia, e se sentir ameaçada de qualquer maneira, poderá pedir a intervenção de forças russas no seu território. E isso obrigaria, de facto, a um recuo por parte dos Estados Unidos para não se envolver diretamente com o rival, a Rússia. Portanto, é uma situação muito delicada, que só vai lá chegar com acordos, com negociações e, sobretudo, com entendimento entre vários países para que a situação se possa resolver de outra maneira, que não seja pela força das armas ou da violência. E agora vamos ver imagens dos protestos dos cubanos na Calle 8, em Miami. Os protestos contaram com o apoio dos exilados cubanos, isto foi hoje, que pediram ao governo dos Estados Unidos que lidere uma intervenção internacional para evitar que os manifestantes sejam vítimas de um banho de sangue. Como podem ver, são milhares de pessoas em Miami que pedem exatamente a intervenção estrangeira para minimizar os males que acontecem em Cuba. Como se sabe, Cuba é terra de muitas centenas de milhares de imigrantes cubanos e descendentes que vivem naquela cidade norte-americana e praticamente por toda a Flórida. Aliás, é muito normal que os portugueses também frequentem muito um restaurante que é o bastião praticamente dos exilados cubanos, que se chama Versailles, e que é de facto ali que se reúnem os mais idosos, que ali falam contra o regime castrista e agora contra o regime do novo presidente cubano, quando Raul Castro abandonou o poder. Portanto, em Miami há ainda dezenas de corpos por identificar em relação ao tal acidente do desmoronamento do prédio que, como sabem, desabou, mas subiu para 95 o número de vítimas mortais do colapso deste prédio e ainda há 14 pessoas desaparecidas. A presidente da Câmara de Miami-Dade diz não haver uma previsão da data para o fim das buscas no local. E agora vamos para o desporto. O desporto que hoje nos diz, e afinal de contas vai terminar a telenovela João Mário, à qual nos temos referido com alguma insistência nos últimos dias. O futebolista internacional português João Mário assinou um contrato por 5 épocas com o Benfica, com o clube a informar que o mesmo é válido até 2026 e que o jogador será apresentado nos próximos dias. O médio assinou o contrato até 2026, como já disse, e no Estádio da Luz, já depois de, durante a manhã, ter anunciado que o médio era reforço, mas sem adiantar inicialmente a duração do vínculo. Ele pousou, como podem ver na fotografia, ao lado de Rui Costa, o presidente em exercício. O clube achadrezado cancelou o estágio de pré-época no Algarve, estou-me a referir ao Boa Vista, depois de terem sido detectados 3 casos de Covid-19 no plantel. O Boa Vista tinha agendado um estágio de pré-época no Algarve de 13 a 18 de julho, com um jogo de preparação com o Sporting pelo meio, a 15 de julho, mas foi obrigado a cancelar o plano depois de 3 pessoas do plantel principal terem testado positivo ao novo coronavírus. Uma notícia recente, e à qual nós já nos referimos quase no início deste jornal: Luís Filipe Vieira tentou vender 25% da SAD do Benfica
nas costas de toda a gente, não só ao tal milionário americano, como já falámos através do Rei dos Francos, mas também ao gigante chinês Alibaba. O grupo liderado ao comércio online avança esta terça-feira o Correio da Manhã. Aliás, estas terão sido as palavras do ex-presidente dos Encarnados durante uma conversa com o amigo José António dos Santos, mais conhecido por Rei dos Frangos, captadas nas escutas da Operação Cartão Vermelho. Também uma última notícia chegada, e que é notícia para os sportinguistas, na medida em que o Rui Patrício foi um bastião do Sporting. O Rui Patrício já assinou contrato pela Roma, portanto vai assim fazer parte da equipa liderada por José Mourinho. O Rui Patrício, portanto, estará na Roma. Entretanto, eu tenho algumas notícias que gostava de partilhar com os telespectadores, e isto é muito importante porque há muita gente que nos tem feito perguntas sobre a situação em Portugal, como é que podem resolver o problema das vacinas, o problema dos certificados de vacinação, para poderem jantar ou almoçar em restaurantes, no interior dos restaurantes, ou mesmo para fazer o check-in em hotéis. Tivemos hoje a confirmação de que pode ser pedido num centro de saúde em Portugal um certificado de vacinação mostrando o cartão de vacinação americano. Por outro lado, também pode entrar, e nós tivemos hoje a informação do Ricky Durães, que está no Algarve neste momento, que nos informou de que as pessoas aceitam o cartão americano nos restaurantes e que disponibilizam alguns testes no caso de serem interceptados por uma brigada da GNR ou por alguma autoridade de serviço que lhes venha pedir o certificado de vacinação. Então, esses testes podem ser comprados, são baratos, cerca de 2,5 euros, e a pessoa pode trazê-los consigo e usá-los quando quiser, quando estiver para entrar no restaurante na presença de um empregado de mesa. Dizem os funcionários dos restaurantes que não são enfermeiros, mas têm que o ser para garantir alguma subsistência da restauração em todo o país. Temos também uma notícia, isto antes de irmos para o câmbio, que nos foi comunicada hoje pelo Consulado de Portugal e que diz respeito aos passaportes. Há pessoas que se queixam que quem tem passaporte português caducado, ao entrar em Portugal, e pode fazê-lo, não vai entrar se não mostrar o americano. Portanto, conclusão, se não tiver passaporte americano e cartão verde, as autoridades do CEF autorizam a entrada com passaporte caducado. Mas, se estiver na sua posse de um passaporte americano, o passaporte que vale é o que estiver em dia, neste caso o norte-americano. Aconteceu uma telespectadora nossa que, ao tentar passar, portanto, por uma área que é destinada a cidadãos europeus, lhe foi pedido para não aceitar, portanto, o passaporte português invalidado, mas pediram para passar para a fila dos passaportes estrangeiros, e foi isso que esta senhora fez, porque estava na posse de um documento verdadeiro. Mas não é só isto. Portanto, também temos também informação de que amanhã há testes grátis à Covid-19 no Ferry Plaza em Newark, do meio-dia às 4 da tarde. Portanto, se quiser fazer um teste amanhã entre o Benfica, entre o meio-dia e as 4, poderá fazê-lo. E agora sim, vamos ao valor do dólar norte-americano em Portugal e do real no Brasil. 0,84 para o euro em Portugal, 1,18, e depois temos os 5,18 para o real no Brasil, 0,19 para a venda. E vamos agora saber qual a previsão do tempo e para amanhã, mas vou já informar que os próximos dias não são nada famosos em relação a trovoadas. Vamos ter em várias regiões da costa leste várias trovoadas e algumas de grande dimensão, mas para saber mais de pormenores, a Catarina Rebimba está a par da situação. Na meteorologia, para amanhã está prevista trovoada para Newark com 89 graus, Filadélfia com trovoada com 90 graus, Nova Iorque com trovoada com 88 graus, Boston com trovoada com 81 graus, Hartford com trovoada com 85 graus,
Danbury com trovoada com 86 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 84 graus. Palm Coast com trovoada com 85 graus. Los Angeles com sol com 84 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 63 graus. E são estas as previsões para amanhã, quarta-feira. Tudo bem, na Califórnia, aqui pela costa leste um pouco mais complicado. Vamos agora fazer uma pequenina pausa para regressarmos dentro de instantes à linha aberta, portanto fique por aí, nós já voltamos a seguir. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português. Só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol, em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Bom dia, Dr. Bennett's Office. Como posso ajudá-la? Vomar Dental Center traz até si a qualidade de vida, saúde e bem-estar. Se precisa de odontologia estética, clareamento de dentes, trações, coroas ou pontes, Vomar Dental Center é o local certo para quem gosta de sorrir. Agora com o especialista em gengivos, Dra. Maria J. de La Rosse. Vomar Dental Center. Dr. Bennett e a sua equipa esperam por si. Contacte-os para uma consulta. Fale com a Glória. Mantenha-se fiel à tradição do Teixeira's Bakery, a mais tradicional padaria-pastelaria portuguesa dos Estados Unidos. Não se esqueça do pão caseiro, pão de Mafra e transmontano e regional, pão francês, a deliciosa broa e ainda os doces minhotos como as roscas, o nosso café expresso e os nossos deliciosos pastéis de nata de Belém. Tome o seu pequeno almoço no Teixeira's Bakery, a tradição à sua mesa, na Ferry Street com a Van Buren e na Magazine com a Cosset em Newark, New Jersey. Desde 1975, o Custom Bandag está a facilitar as necessidades de pneus aos seus clientes em New Jersey, Nova York e Connecticut. Ao longo dos anos expandimos para 15 localidades diferentes, oferecendo uma linha de pneus das marcas Bridgestone, Goodyear, Michelin e Continental, a preços competitivos, especializados no processo Bandag de pneus recalchutados. Para encontrar uma das nossas localidades, consulte o website custombandag.com. Na Custom Bandag, we've got you covered. Se queres preparar o teu futuro e dos teus filhos, é aí onde é que eu posso ajudar. Temos ao seu dispor seguro de vida, plano de cuidados a longo prazo, garantia de prestação vitalícia e muito mais. A minha missão é para ajudar-te a construir um plano que acorde com as tuas necessidades. Poupa tempo e dinheiro se começas a preparar para o teu futuro agora. Liga-me para uma consulta grátis. E agora seja muito bem-vindo à linha aberta, já pode falar connosco através do 973-264-1462, não se esqueça de baixar o som da sua televisão e de falar apenas pelo telefone. Mas eu tenho uma história para lhe contar e vou-lhe contar nesta câmara deste lado porque talvez seja mais interessante. Tem a ver com um car wash que existia na Market Street e lembram-se com certeza junto ao restaurante Ibéria.
Depois, a iniciativa do vereador Augusto Amador, quando conversou com as pessoas que tencionavam adquirir o terreno para a construção de um prédio, e ali vai nascer um edifício, o nosso vereador falou-lhes de Aristides de Sousa Mendes. O filho do proprietário, ainda jovem, naturalmente, foi para casa, disse ao pai: "Conheces o Mendes?" E o pai disse: "Sim, conheço o Mendes e ele merece tudo." Portanto, o edifício chama-se Aristides de Sousa Mendes e vai ter uma estátua em honra deste herói português. Amanhã temos a história contada pela pessoa do Augusto Amador e com certeza absoluta que vai influenciar o nome deste português que honrou Portugal enquanto era cônsul-geral de Portugal em Bordeaux. Vamos a uma chamada da linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Olá, boa noite. Boa noite, Sr. Luís. Viva, como está? Tudo bem, muito obrigado. E o meu amigo? Tudo bem, obrigado. Olha, eu tenho um comentáriozinho a respeito ao que vi no noticiário. Sim. Que os húngaros que eram corruptos, até os portugueses não. O senhor tem alguma razão, porque eu creio que não há sítio do mundo onde a corrupção não chegue. A Hungria tem, de facto, um índice muito elevado de corrupção, maior que o português, mas em Portugal parece-me que já ninguém está acima da lei, porque, como já teve a ocasião de ver, foi agora Luís Filipe Vieira, João Berardo, Ricardo Salgado, já está tudo a ser investigado, e outros. Armando Vara teve hoje 2 anos de prisão. Portanto, já ninguém está acima da lei. E ainda bem, porque Portugal precisa disso. Olha, só um momento. Diga. Se os corruptos fossem todos presos, nós vivíamos, metade da população vivíamos muito bem. Tem toda a razão, meu amigo. Uns têm de mais e outros de menos, não é? Um abraço, Luís. Um abraço também. Prazer em ouvi-lo. Pois, hoje as crónicas dos cronistas portugueses nos jornais e nas televisões e também na rádio são exatamente isso, que já ninguém está acima da lei. Ninguém supunha que nomes tão grandes como José Sócrates, Berardo, Luís Filipe Vieira, Armando Vara, que foi ministro, tivessem ou estejam, de facto, sob as marelhas da justiça. E isso é, de facto, uma coisa muito boa, porque nos dá a entender que, afinal de contas, a justiça funciona para todos, para aqueles que têm menos e para aqueles que têm demais. Vamos a mais uma chamada. Muito boa noite, faz favor. Olha, boa tarde aqui. Está na Califórnia. Boa noite aí. Está na Califórnia. Sim, senhor. Percebi logo, quando me disse boa tarde, 3 horas menos, claro. Olha, então, daqui fala Rufino Vargas. Sim, senhor. E eu só queria focar num problema que está agora a ser, digamos, uma grande, digamos, causa traumática aqui para, digamos, os Estados Unidos. Então. É o problema de Cuba. Sim. Cuba, ok, é uma ilha de 9 milhões de habitantes e o maior problema que tem havido é que os consecutivos governos que têm instituído sanções contra aquela pobre ilha, isto já há dezenas de anos, claro, isso já, digamos, já passamos da União Soviética, agora tudo está num outro patamar político. Claro, não há razão absolutamente nenhuma para este grande país aqui, a 90 milhas, julgo que é 90 milhas de distância de Cuba, esteja a continuar a impor, digamos, essas sanções que quem sofre, evidentemente, é o povo. E isto, como o senhor sabe, o problema, os ilhos da questão reside especialmente na Flórida, sim, onde tem uma comunidade cubana que é extremamente política, ou digamos, o seu envolvimento político, particularmente no republicano, claro, domina e tem, digamos, cerceado todas as tentativas de
digamos, de aproximação para Cuba. Pois, mas eu deixe-me só dizer-lhe uma coisa, que temos mais gente em linha, mas deixe-me explicar uma coisa. Eu estive em Cuba há muitos anos atrás, entrevistei Fidel Castro, obviamente, e tive a ocasião exatamente de sentir essa pressão que já existe, como o senhor disse muito bem, há muitos anos. Mas note, se os Estados Unidos estão a praticar sanções contra Cuba, outros Estados não estão. O caso do Canadá, porque, por exemplo, a Coca-Cola que o senhor bebe ou consome em Cuba vai do Canadá para Cuba. Os sabonetes vão do Canadá para Cuba. Os hotéis são construídos por espanhóis, por italianos e por franceses. E apenas os Estados Unidos estão numa situação de interpor esses problemas que até certo ponto já deviam acabar neste século em que vivemos. Eu aí dou-lhe razão. Portanto, a política do pé molhado, do pé seco, como sabe, instituído durante o tempo de Barack Obama, foi levantado por Donald Trump, mas deveria Donald Trump também ter tentado, digamos, refriar um pouco as sanções a um país que está a sofrer com fome, com gente doente e, sobretudo, que não faz mal a ninguém. Tem toda a razão. Certo? Pois olha, não há razão absolutamente nenhuma neste tempo que estamos agora a atravessar, que é digamos, eliminação, o que deveria ser, e nós não corrigirmos este problema. Claro, tem razão. É tão simples. Os Estados Unidos vão ter que fazer qualquer coisa, eu não digo intervenção militar, mas têm que conversar, como eu disse no início da peça que transmitimos. Têm que negociar, têm que abrir um pouco mais, porque não vamos a lado nenhum assim. Esta juventude cubana já não é de 1959, quando foi declarada a Revolução em Cuba, com Che Guevara e Fidel Castro. Sim, senhor. Portanto, estes jovens já não percebem nada disso, eles querem a liberdade, eles querem viver num mundo livre e num mundo que lhes possa proporcionar futuro e liberdade. E não está a acontecer. Eu agradeço muito a sua chamada, mas eu tenho mais chamadas em linha. Agradeço o ter ligado. Muito bem, foi muito oportuna a sua intervenção. Muito obrigado. Pronto, e curiosamente, quando visitámos Cuba, portanto, ao serviço desta estação, e creio que foi pela RTP também, tivemos do embaixador de Portugal em Cuba uma frase muito interessante que eu ainda hoje recordo. Ele dizia que não digam mal desta gente, porque esta gente é gente boa. E ele referia-se ao povo em si, não ao regime que o comandava. Vamos à nova chamada. Faz favor, linha aberta, estamos no ar. Boa noite, minha senhora. Boa noite, Sr. Luís. Olha, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Eu vou viajar sexta-feira para Portugal, às 8h20 da noite. Mas fui hoje fazer o teste, mas acho que eles disseram-me que não sabem se esse teste vai dar. Portanto, hoje é terça-feira. Não, vai ter que fazer amanhã, minha querida. Então é Tem que ser amanhã. 72 horas, amanhã de manhã, sim. Tem que ser amanhã de manhã. Amanhã. Vive aqui em Newark? O senhor vive aqui? Não, eu vivo em União. Pronto, então vá ao Pisca amanhã, ou então venha aqui à Lafayette Street, é grátis, faz o teste de manhã, faz o oligênio ou faz o PCR e pode embarcar no dia a seguir sem qualquer problema. Agora, 3 dias antes é muito tempo, é mais do que as 72 horas. Então tem que ser de manhã, não é? Sim, tem que vir de manhã, sim. Tá bem, 2 dias antes sempre, está bem? Tá. Pronto, prazer em ouvi-la. Então, pois são, o teste de oligênio é um teste que é muito fácil de fazer, tem que ser feito em laboratório, não pode ser feito ou comprado em farmácia. Em Portugal eles aceitam esse tipo de teste para entrar nos restaurantes, nos bares, nos hotéis. Aqui nos Estados Unidos ainda não, mas consegue recebê-lo em 24 horas aqui nos Estados Unidos, enquanto que o PCR demora pelo menos 48 horas. Mas está a tempo para fazer as tais 72 horas que são necessárias para poder embarcar em segurança para Portugal. Eu não sei se temos mais alguma chamada. Então, muito boa noite, faz favor. Sim, boa noite. Olá, como está? Bem, obrigado, Sr. Luís. Tudo bem, muito obrigado. E então? Está tudo bem. Sr. Luís, pergunto, eu queria saber se a imigração vai abrir para vir de Portugal para aqui na América. Não, eu disse hoje no programa uma conversa particular que tive com
com alguém ligado a toda esta situação, que estávamos à espera que fosse em julho, mas provavelmente só vai ser depois do dia 6 de setembro. Portanto, é uma pena. Mas todos nós aguardávamos, depois do 4 de julho, Biden fosse aceitar o regime de reciprocidade com a União Europeia. Mas, dado o aumento dos casos da variante Delta, tal não foi possível. Porque a situação é muito complicada lá e cá. Porque ela piorou, enquanto que em novembro, dezembro estava bem, a partir daí a situação modificou para pior. De maneira que só lá para setembro. Pena. Está bem? Ok, obrigada. Nada, prazer em ouvi-la também. Se tivermos notícias igualmente. e se for antes de setembro, nós informamos, está bem? Pronto, era isso que nós queríamos dizer. Temos, não se esqueça, amanhã, testes à Covid-19 no Ferry Plaza do meio-dia às 4. É importante saber isso também. Em Portugal, 4 milhões de portugueses já têm as 2 doses da vacina. Portanto, se temos uma população de 10 milhões, pelo menos 4 milhões de portugueses já estão vacinados. Vamos a uma próxima chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, boa noite, então. Era que uma pessoa vai ter que ir agora para Portugal. Se não tem a vacina, tem que fazer lá quarentena ou não? Não, quarentena não é preciso. Vai ter só que fazer o teste aqui, 72 horas antes, fazer o teste, entra em Portugal e não tem qualquer problema. Quando vier para cá, tem que fazer um outro teste. Pode ser o mesmo PCR ou então um aligénio, que é mais rápido e dura só 24 horas, mas dá perfeitamente para vir. E é um teste que custa 25 euros. Portanto, em Portugal é mais barato. Mas não é preciso quarentena, hein? Está bem? Ok. Passa a quarentena em casa, em férias, está bem? Obrigadinho. Prazer em ouvi-lo, hein? Muito obrigado. E, portanto, quarentenas, têm-nos falado muito disso, fala-se muito de quarentenas, mas não. Para já, o único país que neste momento está a fazer quarentena em relação a Portugal, para já é Marrocos. Marrocos que colocou Portugal obrigatoriamente na zona vermelha da quarentena, mas mais nenhum. Mais uma chamada, linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olha, se fazia favor em explicarem, se uma pessoa for viajar numa quarta-feira para a semana que seguirem, quantos dias antes uma pessoa tem que fazer o COVID test? 2. Portanto, tem que ser, se vai na quarta-feira, tem que fazer na segunda de manhã. Porque tem que ir para o laboratório e depois a senhora recebe na segunda à noite ou na terça de manhã. E, portanto, o PCR é 3 dias, portanto, mas dão-lhe em 2 dias, se disser que é para viajar. Agora, se quiser fazer o teste aligénio, também lhe o podem fazer, demora só 24 horas e pode fazê-lo um dia antes, mas tem que dizer que é para viajar. A senhora mora aqui em New Jersey, é? Não, moro em Connecticut. Em Connecticut, onde? Waterbury, Hartford, Danbury? Waterbury. Alguém telefonou ontem também e nós demos uma indicação, por acaso não a tenho aqui comigo, de um local em Waterbury onde a senhora pode fazer o seu teste. Mas faça amanhã vamos lhe dar a indicação do sítio onde pode fazer em Waterbury. E nós já ficamos com o seu número, está bem? Mas tem que ser feito, como já lhe disse, faça um PCR na segunda-feira de manhã. Que é, então. Diga que vai viajar, que é para lhe darem o PCR no dia a seguir, está bem? Está bem, muito obrigada. Muito obrigado também. Vá, boa noite. Temos chamadas mais em linha aberta? Já temos de certeza. Última chamada. Muito boa noite, linha aberta, faz favor. Sim, boa noite. Olá, minha senhora, então. Eu desejava saber uma informação, se o senhor me souber dar. Sabe dizer-me se a Delta está a sobrevoar para Portugal? A Delta tinha já programado voos para Portugal, tal como a American Airlines e outras companhias aéreas americanas. Não é só a TAP. Mas eu desconheço se já... Eu creio que já começaram, dia 1 de junho. Mas porque já há americanos a viajar para Portugal. No entanto, eu vou-lhe confirmar quantos voos são amanhã e quais são os aeroportos que estão a funcionar com a Delta ou com a American Airlines, porque é também outra das companhias que está a voar para Portugal, ou que se presumia que ia voar a partir do mês de junho. Aliás, seria depois, mais tarde, adiada para 15 de julho. Agora, eu amanhã posso lhe dar a indicação quais são os dias e os aeroportos que estão ao serviço da Delta e também da American Airlines. Portanto, amanhã, se estiver connosco,
eu posso lhe dar todas essas informações, está bem? Sim, porque tinha uma amiga minha que era suposto viajar agora sexta-feira e cancelaram-lhe o voo, mas só que não a avisaram. O voo está cancelado, mas não a avisaram. Pois. Está cancelado e não adiaram o voo? Não a avisaram. Estão-lhe a dar a hipótese dela ir na Lufthansa. Só é a única hipótese que lhe estão a dar. Para ir pela Lufthansa não faz uma rota direta a Lisboa, tem que ir a Frankfurt, não é? Para França, exatamente. Só Pronto. que ela não queria, Pois, não queria. eu percebo isso. Pois, Mas o mais inconveniente de tudo foi não a terem avisado com antecedência. Sem dúvida. Visto que já tem o voo cancelado desde maio e a senhora não sabia. Esta pandemia também obrigou a alguma desorientação por parte das companhias aéreas, porque não foi só a TAP, foi como já está a haver agora também a Eastern Airlines e a American Airlines. A SATA está a voar para Portugal a partir de Boston, como toda a gente sabe, mas as companhias americanas, como não há reciprocidade ainda, algumas delas adiaram ou cancelaram. Mas eu vou-lhe dar a informação concreta amanhã, porque se for, por exemplo, estiver a partir do dia 17 de julho, nós informamos, está bem? Porque pode adiar, está bem? Ok, obrigada. Então não se esqueça de ver o programa amanhã, mais. a informação já está aqui para a nossa colega tomar conta dessa situação. Prazer em ouvi-la e muito obrigado. Portanto, foi a última chamada que tivemos esta noite. Vamos agora fazer uma pequenina pausa e já regressamos a seguir. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. E pronto, chegamos à altura dos aniversários. Queremos também informá-la em relação aos testes, como eu já disse, PCR, não se esqueça, porque há uma grande confusão aí. O PCR são 72 horas antes e o aligénio são 48 horas, mas tem que dizer que vai viajar para poder ter os testes a tempo. É muito importante que isso aconteça. Agora vamos para a secção que habitualmente nós temos relacionada com os parabéns a você. Portanto, é aquela secção que se chama em inglês e todos nós dizemos todos os dias com muito prazer, Happy Birthday to You. Lá saber quem faz anos hoje, a Maria Marques, 60 anos de idade, parabéns. Parabéns, Maria, felicidades. Stephanie Diniz, muito bonita, 26 anos, muitos parabéns, vai ter que superar 26 velhinhas, já viu? E não sei que tenhamos aniversários, não sei se temos. Não, hoje não. Então temos o jornal Luso-Americano, porque a edição hoje é a edição papel, pode obtê-la amanhã na sua pastelaria ou no seu café favorito ou no seu estabelecimento. Tem estas notícias. Viajantes desesperam por acesso a passaportes em Nova Iorque. É uma grande confusão, portanto, estão muito atrasados e nós demos grande destaque a essa notícia, com muita informação. Também que abriu em Nova Iorque o primeiro hotel de Cristiano Ronaldo na América do Norte, tem 176 quartos e 24 andares em plena Times Square. O preço por quarto, nestes dias, $99, quando chegar a setembro, poderá ser de 400, ninguém sabe. O St. James Health Center administrou mais de 12 mil vacinas no bairro leste de Newark. Foi um envolvimento entre o St. James Health Clinic e também a variação de Newark, com Augusto Amadores a fazer força para que isso acontecesse. Também aposta no vinho verde em lata, o Grape to Glass, com faturação abaixo de 5 milhões de anos, está em New Jersey, Nova Iorque e 22 outros mercados da América. Portanto, já tem vinho em lata, mas é vinho verde, portanto. E depois temos uma jovem, chama-se Nicole Coceiro, é filha de imigrantes de Cantanhede e da Praia de Mira, nasceu em Newark e é bióloga no mais antigo oceanário do mundo, o Marineland, na Flórida. Estas são as notícias principais do jornal Luso-Americano, a sua edição em papel, que já está nas bancas a partir de hoje à noite e que estará amanhã disponível para si. E pronto, chegamos ao final desta emissão, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou. Desejamos-lhe uma noite muito feliz e cá estaremos amanhã às 7h30 da noite
para estar consigo durante mais uma hora. Até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.